boa tarde a todos. Bom, acabei, né, de encaminhar para o presídio essa senhora, né, essa mãe lá do Balneário Gaivota, que há fortes indícios, né, de que ela tenha praticado esse homicídio qualificado contra a sua filha, uma criança de 2 anos e 8 meses de idade. Os policiais estiveram lá no local dos fatos, realmente a cena é horrível, é um cenário horrível, até para os policiais que são acostumados em ver aquela criança em cima de uma mesa com aquele ferimento no pescoço, esgorjamento, né, que quase chegou à decapitação. É bom que se diga isso. Então houve um corte profundo no pescoço que quase decapitou aquela criança. Os policiais militares que aqui estiveram, eles relataram o que viram naquele momento, né? A suspeita, a mãe, ela simplesmente não sabe, em momento algum, explicar o que aconteceu. Inclusive, eu solicitei a vinda aqui à delegacia da psicóloga da Delegacia da Mulher, cedida pela delegada Eliane. A psicóloga ficou mais de 1 hora conversando, simplesmente ela lembra, se recorda do que aconteceu até o momento em que ela preparou a comida, deu a comida para a vítima, voltou para preparar a comida para uma segunda filha, que é especial, que estava com o pai na varanda. E em seguida ela gritou, chamou o marido, e o marido disse o que tu fez, e ela disse que ela não sabe informar, esclarecer em momento algum, nem para mim, nem para a psicóloga, o que aconteceu. Tanto é que agora na conclusão da lavratura do auto de prisão em flagrante, eu solicitei a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e também suscitei, né, sugeri ao juízo que seja instaurado um incidente de insanidade mental, porque o próprio filho, que prestou depoimento que chegou logo após, de tão abalado que o filho ficou, o filho mais velho, que ele chegou a desferir um soco contra um espelho, inclusive lesionou bastante a mão, e o seu pai, segundo ele, tentou até o enforcamento, em face do transtorno que causou a morte dessa criança, daquele estado, né, horrível em que eles encontraram. Então, agora, a parte aqui da Central de Polícia foi concluída, ela acabou de ser levada ao IML, inclusive, nós já, em face de que ela não sabe, não encontrou uma motivação, e quando a gente não encontra motivação, só o que nos resta a entender é que ela estava em surto psicótico, porque segundo o filho, ela foi diagnosticada com depressão lá muitos anos atrás, ela nunca procurou um tratamento. E não há aqui na região qualquer relatório médico, né, de que ela tenha sido atendida em qualquer estabelecimento ou psiquiátrico ou coisa do gênero, ou estabelecimento hospitalar, e também ela não faz uso de medicamento em qualquer espécie. Por isso que causou essa estranheza. Então, vislumbrando a possibilidade de que poderia haver por trás uma seita ou coisa do gênero, vasculhamos o telefone celular, ela abriu a senha do telefone celular, não havia nada comprometedor, então não resta outra alternativa a não ser submeter essa mãe a um exame de sanidade mental para saber se naquele momento que ela cometeu o crime ela estava sob suas faculdades mentais normais. Delegado, por gentileza, uma informação. Quem estava na casa no momento desse crime cruel e quem chamou o socorro e quem chamou a polícia? É assim, no momento daquele... uma edificação com 2 pisos, embaixo é um bar e em cima moravam a mãe, pai e as 2 meninas, a vítima e uma outra filha que tem filha especial. Ao lado, contíguo, existia uma outra, então, outro casal morando. Então, no momento em que ocorreu o crime, só havia dentro da residência mãe e na cozinha a mãe e a vítima. Ao lado, na sacada, estava o pai com a outra filha. Então, não existia uma outra pessoa, uma pessoa estranha ali, mesmo porque, tratando-se do 2º piso, não teria como alguém estranho acessar e ter cometido esse crime dessa forma tão bárbara, mesmo porque, se alguém tivesse entrado ou coisa do gênero, alguém teria visto, alguém teria alertado, e quem chamou a polícia foram as pessoas ali que socorreram a própria suspeita, a mãe. Estava no momento que a polícia chegou, que o filho mais velho chegou, ela estava ao lado, no apartamento ali da vizinha.
delegado. Bastante transtornada. Com licença, Mel Farias, portalsom.com. Algumas pessoas davam informações de que o marido dela, durante um certo tempo, não permitia que ela fizesse algum tratamento psicológico. Ele tinha ciência referente a esses tratamentos que ela deveria fazer ou não, ou algo do tipo? Olha, eu pensei até em inquirir o pai dessa criança, mas ele está sedado, então nem tem condições de prestar depoimento, né? Agora, eu ouvi o filho que conviveu com ela até os 16 anos de idade. Inclusive, o pai dessa criança teve durante 2 anos nos Estados Unidos, retornou agora faz 6 meses. A convivência entre ambos parecia pacífica. Então não se tem essa informação de que o marido, alguém tenha impedido que ela fizesse tratamento, porque ela mesma afirma que ela não tem problema algum, não toma qualquer medicamento. Agora, lá atrás, no passado, foi diagnosticada com depressão, só que ela nunca procurou qualquer auxílio médico, mesmo porque ela ficou 2 anos e meio morando aqui com as 2 filhas ali naquele local e nada aconteceu, né? Desculpa. Delegado, ela já tinha em algum momento apresentado algum sintoma de surto como esse anteriormente? E o marido, né, ele vai ser ouvido posteriormente ainda, mesmo depois da sedação? Sim, com certeza. A próxima pessoa a ser ouvida pelo delegado responsável pela gaivota vai ser o esposo, né? E depois as outras testemunhas, a vizinha, mas não há qualquer informação de que havia uma desavença familiar, que havia intriga, que fosse que ela teria praticado esse crime como vingança. Isso não há essa informação, porque agora a gente sabe que vai haver muita especulação. Então nós não podemos crucificar essa mãe, vamos deixar que a justiça fale e vamos deixar que ela seja analisada por um psiquiatra. Porque eu, na minha experiência policial, nunca passei por uma situação dessa em que nós não encontramos uma motivação para esse crime. Não há uma motivação. Só pode ser que ela não estava realmente psicologicamente inteira naquele momento que cometeu o crime. Ela devia estar em surto psicótico. Não tem outra informação a prestar nesse momento. Muitas pessoas perguntando a idade da autora. A autora tem 42 anos. A criança, delegado, pela perícia feita no local, ela foi morta em cima da mesa mesmo? A faca utilizada nesse homicídio foi apreendida? A faca estava lá sobre a pia, a criança estava deitada, ela foi morta ali naquele local, era bastante sangue no chão, a cena realmente é horrível, não havia outras pessoas presentes, não tinha nada de novo ali que pudesse trazer uma inovação para o local do crime. A perícia esteve no local, o corpo foi trazido ao ML, tanto é que foi constatado esse esgorjamento, quase uma decapitação, então foi realmente, dá a impressão que foi várias vezes, não foi um golpe só. Então, essa pessoa que cometeu isso, que essa suspeita, realmente não estava em sã consciência, não podemos admitir que uma mãe fizesse um crime tão bárbaro se ela tivesse mentalmente normal, né? Delegado, pelo que ela vai responder agora? Foi presa, né, com prisão convertida em prisão preventiva, mas pelo que essa mãe deve responder? Bom, ela foi indiciada, né, por homicídio qualificado, por motivo torpe, porque a vítima não ofereceu qualquer resistência, não pôde se defender, e também por envolver uma criança, né? Existem essas qualificadoras ali do artigo 121 do Código Penal. Delegado, com licença novamente. Havia informações de que a mãe havia tentado se matar logo após o ocorrido, ir para a beira da sacada, tentar se jogar lá de cima. Confirma essa informação? Não, ela estava próxima à sacada, mas não há informação de que ela tenha tentado se jogar. Isso aí essa informação nem foi trazida pelo filho, porque o filho se dirigiu a ela, né, e questionando, né? Eu quero dizer bem claro que a todo momento, para todas as pessoas que ela conversou, o marido, com o filho, com as testemunhas, com os policiais militares, ela simplesmente disse que não lembra. Eu surtei. Só que ela não admite que cometeu. Claro, a pessoa em surto não admite, ela não tem consciência do que está fazendo. Ela não confessou, não negou, só disse que estava. No momento do interrogatório, ela permaneceu em silêncio, porém ela respondeu um questionamento do advogado. O advogado perguntou, ela respondeu: olha, eu lembro que eu fiz a comida como ela fazia diariamente. Inclusive o filho apresentou um vídeo da mãe brincando com a criança, aquela alegria. Ele apresentou umas fotografias do pai com a vítima momentos antes do ocorrido, então estava tudo certo. Não existia suspeita nenhuma de que pudesse acontecer um crime tão bárbaro. Era uma convivência normal.
Então, o filho que tem mais conhecimento, agora ele acredita, a minha mãe fez, mas eu tenho certeza que ela não estava normal, porque eu conheço ela há muito tempo e até a forma dela falar, realmente, ela não estava psicologicamente 100%. Tem as pessoas perguntando aqui com relação se ela tinha vestígios de sangue, porque ela estava com manchas de sangue nas mãos, nos pés, na roupa. Delegado, qual o tipo de arma, de faca usada? E as pessoas também estão questionando. Foi apenas um golpe, né? Não foram vários. Foram um que praticamente quase degolou a menininha de apenas 2 anos e 8 meses. Ela cortou, né, quase de ponta a ponta aqui, mas com certeza a pessoa deve ter feito alguns movimentos, porque o movimento só é uma faca de cozinha normal, que era da própria cozinha, né? E é isso que aconteceu, né? E o crime foi cometido ali dentro, na cozinha havia 2 pessoas, a mãe e a vítima. E essa mulher então estava realmente com marcas de sangue? Sim, ela tinha sangue nas mãos, sangue nos pés, estava com a roupa normal. Ela não apresentou qualquer lesão. A vítima também não havia uma outra lesão, né, que pudesse levar a uma tentativa anterior. Então não tem, a não ser aquele ferimento profundo no pescoço, né? Não existe outra lesão corporal na vítima. O marido tinha manchas de sangue pelo corpo? O marido? Com certeza, porque ele, no momento em que o filho chegou, ele estava abraçado com a criança. É uma cena desesperadora, tanto é que o filho, não vendo aquilo ali, deu um soco no espelho, machucou a mão. O pai, diz ele que o pai estava no banheiro tentando se enforcar. Realmente é uma cena desesperadora. Não se conforma com aquilo ali, né? Claro, agora ele vai ser ouvido e vai dar uma explicação. Mas eu não vejo até o momento que havia uma convivência conflituosa entre o casal que pudesse haver uma vingança, tanto por parte dele como por parte dela. Delegado, referente a algum exame toxicológico com ela será então encaminhada para fazer algum exame também ou somente vão analisar a parte psicológica dela? Eu acho que nesse momento é a parte psicológica, porque ela não havia qualquer indício dela estar ela não usa medicamento de espécie alguma, ela não bebe, tanto que ela se diz evangélica até algum tempo atrás, ela falava muito aqui, pastor, então ela não tem qualquer motivo que a gente faça que ela faça um exame toxicológico, porque ela não estava. Em momento algum há qualquer indicativo de que ela tenha ingerido qualquer substância tóxica ou alcoólica ou qualquer medicamento, porque ela não faz uso de medicamento controlado, segundo a própria família. Ela já foi conduzida, delegado? Sim, ela foi levada ao IML, agora já foi conduzida ao presídio feminino. Delegado, é um crime que chocou não só Balneário Gaivota, mas como todo o extremo sul de Santa Catarina e também o estado, porque há outros meios de comunicação replicando também as informações trazidas pela imprensa local aqui. Como o senhor se sente à frente de um trabalho tão difícil como esse, sendo pai? Olha, pode perguntar se vê as imagens, chocam. Qualquer um. Por isso que eu digo, a pessoa para cometer um crime desse tem que ser muito bárbaro, tem que ser muito cruel. Por isso que eu digo que ela não estava na sã consciência, porque é difícil, né? Ver uma criança daquela forma ali, quase decapitada em cima de uma mesa, como fosse um ritual de magia, como se diz, né? Por isso que a gente vasculhou o telefone, eu perguntei a ela se ela frequentava alguma seita, se ela tinha conversado com alguém desse ramo, porque é difícil a gente entender, né, o que aconteceu naquele momento. Só ela, segundo a própria psicóloga, talvez um dia ela vá voltar a lembrar, porque deu um apagão na memória dela. Então pode ser que um dia ela venha se recordar, mas a todo o tempo que a gente conversou, as policiais femininas, todo conversando, a história dela é sempre a mesma. Eu servia a comida como fazia todo dia, eu me virei para preparar a comida para outra filha e depois aconteceu o que aconteceu. É difícil a gente até de entender, né? A capacidade humana não tem como entender o que aconteceu. Perfeito. Então, só para a gente também concluir, no momento do crime a família estava em casa, era próximo ao meio-dia, isso foi hoje, quinta-feira, dia 11, em Balneário Gaivota. Tanto é que o pai acabou tendo que ser sedado, né? Sim, ele está em coma. O filho mais velho também tem 20 anos também, né? O filho conversou bastante aqui com a mãe, eu permiti que ele conversasse bastante com a mãe, conversaram ali, né? Ela chorava muito, mas sempre a mesma versão. Ela não mudou, em momento algum ela mudou. Ela deu margem a que a gente pudesse duvidar de uma outra versão.
Eu cheguei a perguntar a ela se ela, no momento, qual era a convivência do pai. Não, era ótimo, excelente, ele gostava muito. Tanto é que a fotografia ali, momentos antes, estava o pai com a criança no colo, sorrindo. É coisa de 5 a 10 minutos antes. Delegado, referente à prisão dela, a princípio ela vai aguardar então o processo ser encaminhado e concluir os autos de investigação da prisão ou... Ela foi autuada em flagrante delito por homicídio qualificado. Ao final do flagrante, eu pedi ao juiz a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e também suscitei, né, sugeri ao juízo que seja feito um exame de sanidade mental para saber, porque existe uma diferença no código, né, que a pessoa é totalmente capaz ou parcialmente capaz, existe uma diferenciação. E se houver através da psiquiatria forense, se for diagnosticado que ela não estava dentro das suas faculdades mentais naquele momento, ela vai ser submetida a um tratamento psiquiátrico. Não, porque não pode ser uma pessoa, não pode ser condenada se ela está desequilibrada totalmente. Né? Uma pergunta assim, que as pessoas também fizeram bastante com relação à idade, né? A autora tem 42 anos, a criança vítima fatal 2 e 8. O filho que chegou posteriormente tem 20 e a criança, e uma outra filha do casal. Eu acho que a outra filha tem mais de 20 anos, né? É uma especial que ela é. E eu, inclusive, eu perguntei se ela participava de algum grupo de WhatsApp. Ela não tem, a gente vasculhou todo o celular, né? Não tem, ela não participa de grupo de WhatsApp. Era uma mulher assim que ela se dedicava às atividades domésticas, não tinha uma profissão. O pai era mecânico, teve nos Estados Unidos, pretendia até voltar, aquela coisa dessa natureza, né? Mas tudo que aconteceu lá, momentaneamente ele ficaria aqui no Brasil. Não havia desavença familiar, é isso que eu não, é isso que é. Não havia uma desavença familiar a ponto do cometimento de um crime tão bárbaro. Né? Essa filha de 20 anos que tem uma deficiência, ela estava junto na cozinha no momento do crime ou estava com o pai nessa casa? Ela estava com o pai nessa casa, como ela fazia tudo isso, servia primeiro aquela menina para ir ao colégio, depois servia essa especial. Isso aí, mas Para mim é isso. Então, tá, pessoal. Obrigada, doutor. Vamos agradecer aqui a todos que acompanharam a live, agradecer ao delegado.